Olá, nós estamos iniciando a terceira aula do nosso curso de investidores de frequência e eu trago para uma imagem aqui para vocês, tá? O que é o investidor de frequência, pessoal? Olha só como é que é interessante aqui esses conceitos, tá? Eu vou falar um pouco do conceito de eletrônica, mas nada muito aprofundado, porque o objetivo aqui agora é mostrar para vocês como é que foi pensado o investidor de frequência, né? E o que temos hoje como forma de utilização. Na imagem que nós vemos aqui, eu apresento para vocês agora, a gente tem aqui esses diodos que estão aqui sendo apresentados, tá? Eu vou fazer aqui numa cor que destaque aqui, tá? Olha que interessante. Eu tenho aqui uma corrente que vai vir por esse ponto, e ela aqui vai passar, e se ela descer aqui, ela bloqueia nesse ponto de cá, tá? Então eu tenho uma corrente que passa e uma corrente que bloqueia. Todo diodo funciona exatamente assim. Se eu tiver uma corrente aqui alternada, ela vai passar por um lado e bloquear pelo outro. Tá? Então aqui eu tenho um sentido da seguinte situação. Eu tenho corrente alternada de um lado e aqui corrente contínua do outro. Então é exatamente isso que acontece nessa primeira etapa da retificação, tá? Chamada de ponte retificadora. Eu tenho aqui 6 diodos montados em ponte, né? E cada dois aqui em cada fase para que sejam feitos dessa forma, né? Eu tenho um sentido de passagem e um sentido de bloqueio. Então, se você observar aqui pela fase R, vou colocar a fase R na cor azul, como está aqui, eu tenho um positivo vindo para cá. Deixa eu voltar aqui um pouco, tem um positivo. Se eu pegar aqui a fase, deixa eu voltar aqui no caso, a fase S. Se eu pegar a fase S vindo para cá agora, eu tenho novamente um sentido positivo para cá, e aqui ele bloqueou esse sentido. E se eu pegar a fase T, eu vou ter também aqui uma fase vindo por aqui, ó, para cá, positivo, e aqui ele bloqueando. Então isso aqui nos mostra claramente que essa ponte retificadora trifásica nos dá a possibilidade de termos aqui todos os sinais aqui positivo e aqui embaixo os sinais negativos. Ou seja, eu tenho aqui uma retificação trifásica, onde eu saio com um link chamado link DC ou link CC de corrente contínua pulsante, já que essa retificação é feita aqui em ponte, né? E ela não fica tão bem retilínea como seria o esperado, né? Ela fica sendo pulsante à medida que eu tenho essa retificação aqui. E isso é um detalhe muito importante do inversor de frequência, porque nessa configuração eu também posso mudar isso aqui e alimentar o inversor de frequência agora também com fase e neutro, por exemplo, ou duas fases, se eu estiver trabalhando com um estado que tenha duas fases. E aí, entrando nessa ponte de diodos, essa retificação vai acontecer do mesmo jeito. Por isso que o inversor de frequência é um equipamento muito interessante. Por quê? Eu posso ter uma alimentação monofásica, mono, e ter uma saída aqui trifásica. Olha que interessante. Se eu ligar ele como sendo trifásico, ele vai funcionar. E se eu ligar um outro modelo como monofásico, ele vai funcionar. O que eu tenho que observar é se o fabricante desse inversor, se ele permite que ele seja ligado em monofásico ou em trifásico, ou nas duas possibilidades. Mas o fato é que depois que ele fez a retificação aqui, essa corrente contínua sendo tirada nesse ponto, ela pode ser trabalhada aqui na eletrônica do próprio inversor, e aqui nesse exemplo é simplificado com a apresentação de apenas um capacitor, para que ele melhore esse link DC e essa corrente contínua chegue quase a ficar aqui retilínea, né? Que é o que mostra mais ou menos essa ideia aqui dessa parte que temos agora, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Muito bem. E para melhorar, aliás, e para produzir a corrente alternada, existe aqui, na verdade, uma corrente simulada, né? Existe aqui um conjunto com 6 IGBTs, tá? Que são transistores de potência, IGBT. Aqui nós vamos ter as portas de acionamento desses IGBTs, que mediante um controle de disparo aqui, a gente consegue simular as correntes aqui saindo desse ponto, né, como se fossem as mesmas R, S e T que nós temos aqui. Porém, essas correntes que saem aqui, pessoal, são correntes em PWM. O que quer dizer isso aqui? Ó?
Em inglês, isso aqui significa modulação de largura de pulso, ou seja, você consegue fazer com que essa modulação aqui seja tão rápida, esses espaços que tem aqui entre um ponto e outro, que acaba se simulando uma senoide para o motor. Então, já que o motor elétrico ele entende entre aspas, né? Ele precisa de uma alimentação trifásica, defasada em 120 graus, e eu consigo fazer isso aqui com o inversor na eletrônica dele, o motor vai ter esse controle aqui agora com corrente alternada, sendo ela simulada através daqui de uma corrente contínua. Olha que legal. Aí a gente consegue ter um inversor funcionando dessa forma, porém com a grande vantagem. Eu consigo controlar a relação de frequência e tensão desse motor, porque existe uma relação entre eles aqui, tá? E essa relação vai nos dar justamente o controle da velocidade. Se a gente lembrar que a velocidade de um motor elétrico ela é dada por RPM, olha que interessante, é igual a 120 vezes a frequência sobre o número de polos. Se eu tiver, por exemplo, um motor RPM aqui, né? Se eu tiver 120 aqui vezes 60 e dividido por dois polos, eu vou ter o seguinte. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7, 720. E aqui o outro zero. Dividido por 2, eu tenho ali 3.600 RPM. Isso aqui seria a velocidade nominal do motor, caso eu não tivesse oscilação. Só que, olha que legal, eu consigo variar essa frequência aqui. Então, eu consigo variar de 0 até 60 Hz ou até mais. Então, eu consigo variar esse RPM aqui do meu motor agora, mais do que isso aqui. Se esse motor fosse de 4 polos, isso aqui seria a mesma continha aqui agora, 7.200, dividido agora por 4. Então, o motor teria 1.800 RPM, podendo variar também de 0 a isso aqui. Então, isso aqui é a mágica, vamos dizer assim, né, do inversor de frequência. A mágica da eletrônica e da tecnologia que existe hoje para fazermos o acionamento aí de máquinas trifásicas através de inversores de frequência, tá? Vamos detalhar um pouquinho mais esse conteúdo agora. A gente vai abrir aqui a nossa apresentação. E aí eu vou mostrar para vocês ali como é que ele está, essa questão do IGBT, como é que ele funciona. Para vocês verem como é interessante aqui o uso dele, tá? Olha só, a gente vai ver aqui agora, aqui nessa parte, olha que interessante aqui, ó. A gente está vendo aqui que o inversor de frequência, ele tem esse comportamento aqui. Digamos que eu tenho aqui uma tensão de menos 100 mais 100, e essa aqui atingir mais ou menos 120 volts, mas observe que eu tenho uma senoide aqui, ó, completa, nesse ponto aqui, em um tempo de 10 milissegundos. Olha que interessante. Então, eu tenho uma frequência aqui nesse tempo. Porém, se eu mudar a frequência de chaveamento aqui dos IGBTs, eu consigo aumentar aqui, ó, a minha senoide. Olha só. Veja que agora eu tenho uma frequência aqui, ela está um pouco menor, né? Se a gente conseguir olhar essa forma de onda, a gente vê que agora ela está com um tempo aqui, ó, de ciclo, né? Enquanto eu tive um ciclo, 2 ciclos, ou seja, eu consegui fazer aqui 2 ciclos e aqui eu só tenho apenas um. Então eu posso ver que variando essa amplitude aqui da frequência PWM, eu consigo variar também a velocidade da frequência de saída do motor, tá? É assim que o inversor funciona. Ele vai chaveando esses IGBTs aqui a uma certa velocidade e isso faz com que a frequência aumente ou diminua, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui como forma de onda aparente lá no inversor, tá? Aparente não, na verdade o que o inversor enxerga. Quando eu tenho a frequência de chaveamento baixa, a senoide ela não chega tão pura, né, vamos dizer assim, como seria com corrente alternada. Já se eu fizer uma frequência de chaveamento de uma forma mais rápida, né, uma média ali, eu consigo melhorar esse sinal ainda. E o ideal é que eu tivesse com frequência de chaveamento alta para que o motor realmente tivesse conectado a ligação dele como se tivesse realmente uma senoide pura. E isso aqui é o interessante do funcionamento do inversor, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula sobre a questão do funcionamento do inversor e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado e até mais.